que levou a gente a ter como decisão final algo que, na minha forma de entender, é inconcebível. Então, olha só, em 1950, o Vasco é campeão carioca, o primeiro campeão carioca da era do Maracanã. O Maracanã foi construído para a Copa de 50. E aí, nesse acordo entre os clubes, ele poderia escolher o setor que sua torcida iria utilizar, porque o Maracanã tem 2 setores para torcidas e 2 setores que são mistos. Os setores leste e oeste, que são os centrais, eles são mistos a vida inteira. O Vasco, né, diante desse fato histórico, escolheu o setor sul. E, na sequência, é o que a gente trata aqui de lado direito, né? Como eu abri o programa aqui falando onde está o Muricy. Para você em casa seria o contrário, mas para mim é o meu lado direito. É o lado direito das cabines de rádio. Você está olhando o campo do Maracanã, é a torcida que está à direita, né? Atrás daquele gol. São aproximadamente 25 mil lugares em cada um desses setores. E depois da escolha do Vasco, veio a escolha do Flamengo, que foi o setor sul, e Vasco e Botafogo ficaram, respectivamente, com Fluminense e Botafogo. Perdão. Flamengo Norte e Fluminense e Botafogo. O Vasco ficou com o setor sul, o Flamengo com o setor norte, e Fluminense e Botafogo, o Botafogo ficou com o setor norte, o Fluminense com o sul, mas eles invertiam quando enfrentavam os times que tinham esses lugares fixos, né? Fluminense, por exemplo, quando enfrenta o Vasco, ao longo de 63 anos, sempre foi para o lado norte, a torcida única, da torcida que é específica de um time. Muito bem. O Maracanã foi reconstruído. E em 2013, houve uma concessão e o Maracanã passou a ter um consórcio proprietário. É uma concessão, mas é um consórcio. O que aconteceu? Os clubes passaram a ter um contato direto com o consórcio para estabelecer um contrato de uso. O Fluminense, antes do Vasco e do Botafogo, porque Vasco e Botafogo têm seus estádios próprios, é bom a gente lembrar disso no Rio de Janeiro. O Vasco São Januário, o Botafogo o Newton Santos, e o Maracanã o Flamengo e o Fluminense passaram a ter uma discussão mais próxima para resolver imediatamente essa questão. E o Fluminense conseguiu, através de um contrato, estabelecer que usaria então o lado sul. Ficaria com o lado sul. Mas como está escrito ali, ó, com exceção do Fla-Flu, o Fluminense... Não, terceiro tópico, Luiz. O terceiro consórcio estabelece... É o terceiro tópico, é isso? É isso. Muito bem. Pronto. Já estou ali. Até 2013, claro. Estou lendo o tópico errado. Então, e aí ficou assim, ficou estabelecido que o Fluminense ficou com o setor sul, independentemente do adversário, com algumas possibilidades, como, por exemplo, se o Fluminense não for mandante e ele estiver de acordo, ele pode trocar de lado. Está escrito lá no contrato entre o Fluminense e o consórcio que administra o Maracanã. De então até 2019, Vasco e Fluminense jogaram 9 vezes com essa nova divisão no Maracanã. E houve alguns jogos em que o desentendimento rolou e o jogo não aconteceu no Maracanã. Foi por Newton Santos, etc. e tal. E com isso tudo, nós tivemos a semana passada, depois de um fim de semana trágico, com a morte dos meninos do Ninho, de uma avalanche de solidariedade entre os clubes, no início da semana aconteceu o sorteio para apontar quem seria o mandante do jogo do final. Porque os jogos da semifinal, o mandante é o que tem melhor campanha. Melhor campanha não, é o campeão de grupo. Porque ele pode ser campeão de grupo e não ter necessariamente melhor campanha que o segundo colocado do outro. Mas é assim que estabelece o mando de campo na semifinal. Foi feito o sorteio e no sorteio ganhou o confronto entre Vasco e Resende. O Vasco venceu e, consequentemente, passou a ser o mandante do jogo decisivo. Só conheceu o adversário na quinta. O Fluminense venceu o Flamengo por 1-0. Sexta-feira de manhã, o Fluminense nega o desejo do Vasco de ter o setor sul. O consórcio faz objeção. O consórcio Maracanã não faz objeção. Baseado nesse item do regulamento, do contrato, não sei como é que chama, se é a linha, se é inciso, enfim. De que em caso de mando não ser do Fluminense, haveria a possibilidade de o time mandante usar aquele setor. O Vasco começa a vender ingressos até às 14 horas. Às 2 horas. Às 2 horas. Tem um risquinho aqui, me atrapalhou. Mas o que acontece nesse meio do caminho? O Fluminense, que depois vai parar na justiça, nesse meio aqui, ó, o Fluminense, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, deu uma entrevista convocando a torcida, dizendo que eles fossem para uma guerra e que lotasse o setor norte. Essa declaração deixou implícito que o Fluminense, mesmo não concordando com a decisão, concordava com a realização do jogo. Só que a partir de então, a gente teve, à noite, a briga foi parar na justiça civil, na justiça comum. A desembargadora determinou no sábado, isso foi no sábado, tá, gente?
que o jogo ocorresse de portões fechados, já no plantão do judiciário. A partir disso, o Vasco tentou a reconsideração da decisão da desembargadora, o que não ocorreu. Nessa decisão, na decisão estava escrito que se houvesse o descumprimento da ordem judicial, haveria o pagamento de uma multa de R$500 mil. Num primeiro momento, no domingo de manhã, porque essa decisão da desembargadora foi de sábado para domingo, 00:10, ou seja, aos 10 minutos já do dia do jogo. O Vasco falou, vamos abrir a revelia, vamos pagar a multa. A gente vai até esclarecer na sequência com o presidente do Vasco, se esse foi esse mesmo caminho. Vamos pagar a multa. O fato é que os 31 mil ingressos que foram vendidos antecipadamente, já que o Fluminense parou a venda e disse que não venderia mais, que senão nós teríamos 60 mil ingressos vendidos, Maracanã lotado, quase 4 milhões de renda, e a grande festa e tudo, o que não aconteceu. Os 31 mil ingressos vendidos, basicamente, para o torcida do Vasco. Essas pessoas foram para o Maracanã. E aí, no sábado, houve uma reunião de emergência entre Vasco, consórcio, para tentar manter o jeito, estudar, o Fluminense presente e tal. Não houve acordo. No domingo, a gente acho que tem mais uma tela, né? No domingo, o que acontece? Isso que eu estabeleci para vocês aqui sobre essa possibilidade no despacho da juíza, na decisão da juíza, não, da desembargadora, perdão. A polícia disse para o judiciário de que seria de bom senso que os portões fossem abertos, porque a confusão poderia ser maior do lado de fora. Muito bem. O juiz que estava de plantão no Maracanã, que não estava ainda no Maracanã, ele chegou próximo do início do jogo, foi notificado disso, foi consultado sobre isso, ele pediu para esperarem a chegada dele no Maracanã. Chegou no Maracanã, ele tomou conhecimento da decisão da desembargadora e disse que não só não abriria os portões, como poderia haver uma questão envolvendo um processo civil contra os responsáveis, não só a multa de 500 mil. Vasco e Federação recuaram de abrir os portões à revelia, obviamente. Mas as confusões do lado de fora rolaram. E o juiz de plantão do juizado do torcedor e dos grandes eventos resolveu, então, eu soube que ele teria consultado, inclusive a desembargadora, para tomar conhecimento, a abrir os portões para diminuir a confusão do lado de fora. A gente teve aqui nessas informações, o governador Wilson Witzel, ligou para o presidente do Fluminense, enfim, tentou participar de uma forma ou de outra para tentar resolver da melhor maneira a situação, que já era, àquela altura, a pior possível para o futebol. Você vê que em nenhum momento a gente está discutindo a razão da questão do lado da torcida. Bom, hoje pela manhã, a Federação do Rio decide que Flu e Vasco só vão jogar entre si no Maracanã se houver acordo expresso antes sobre os lados da torcida. Senão a federação não marca mais esse clássico por o Maracanã, enquanto for do Campeonato Carioca, porque eles jogam por outras competições, né? E hoje à tarde, o procurador do TJD do Rio propõe suspender o Fluminense do Campeonato Carioca. O presidente do TJD nega, mas enfim. E a comissão disciplinar ainda julgará, porque o presidente recebe, o procurador pediu, o presidente disse, não posso suspender o Fluminense e nem suspender o presidente do Fluminense. Precisa ir para o tribunal. E a comissão disciplinar ainda vai julgar o mérito desse caso. Essa decisão do procurador, esse pedido do procurador, seria por conta de o Fluminense ter ido à justiça comum antes de esgotar a justiça esportiva. Antes até de eu ouvir agora o presidente do Vasco, que já está com a gente, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Muita gente, você de São Paulo, por exemplo, não acompanhou, mas durante o dia todo, ontem, nós do Grupo Globo tivemos uma posição muito contundente sobre a decisão de fechar os portões e o modo como os clubes agiram para que a gente culminasse com essa decisão. Em nenhum momento, eu, Lédio, Roger, que estavam diretamente ligados ao jogo, a gente discutiu o mérito do lado. Porque o torcedor do Fluminense achou que a gente estava dando razão da questão do lado do campo ao Vasco da Gama. Essa questão não foi em nenhum momento debatida no Sport TV, na TV Globo, no Premier, no Globoesporte.com. A gente informa os fatos como fizemos agora. Essa questão é difícil opinar sobre isso. Tem razão. Porque eu acho que ela não é a mais importante, repito o que disse ontem. É relevante, sim. É uma questão histórica e depois é uma questão contratual. Isso é relevante, como não? Agora, não é mais importante do que um jogo com público. A gente está vendo a sequência de imagens. Essa foi a ação do policiamento do lado externo do Maracanã. 21 pessoas foram atendidas no posto médico do Maracanã.
A gente tem uma imagem de uma mãe com uma criancinha no colo que, inclusive, viralizou, porque as pessoas ficaram, assim, desesperadas com os acontecimentos. E, certamente, o futebol perdeu muito com isso tudo que aconteceu ontem no entorno do Maracanã. É uma época de carnaval, turistas estrangeiros, ação da polícia aí para conter a revolta, e foi da torcida do Vasco, nesse caso, repito, a torcida do Fluminense não estava, porque o Fluminense não vendeu ingressos, né? Não é que ela não quis ir, enfim, também não entramos nessa discussão. E aí o momento que houve a abertura dos portões, né? Aí as pessoas foram, e a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Maracanã teve 29.002 pessoas que apresentaram ingresso. Você vê que nós tínhamos 30 mil pessoas do lado de fora. Exatamente. Era muito séria a situação do lado de fora, né? Agora, Luiz... Sim, Léo de Camões, o presidente Campeiro já está com a gente. Só um detalhe, para você ilustrar um pouquinho mais o quanto foi assustador esse jogo ontem, naquela primeira meia hora, né? Que era um cenário melancólico. Só o som das bombas. O som das bombas. O jogo transcorria melancolicamente, que não tinha ninguém no estádio, era um cenário muito triste, muito arrastado. E você ouvia bomba o tempo inteiro, os jogadores, os treinadores, a imprensa. Você não sabia exatamente o que estava acontecendo lá fora. Então o jogo foi disputado durante 30 minutos com essa energia, com essa preocupação, com essa angústia de quem estava dentro do Maracanã. Era bomba o tempo inteiro. Para onde estão indo essas bombas? O que está acontecendo? Quem está se ferindo? Até que acabou. A ponto do Danilo Barcelos dizer que jogou sem saber como estava a mulher e a filha. Olha que situação, que elas foram pro jogo. E não era uma bomba. Não, a gente ouviu várias. 10, 20. Como nós mostramos nas imagens. Né? Incalculável. Luiz, então, eu gostaria de colocar o presidente Campelo. Quem está de fora, Oi. É do Rio de Janeiro, quando somos de São Paulo, não acompanhamos todos os detalhes. Vendo agora, imagino que seja o pensamento muito do espectador pelo Brasil. Quando você pensa que você já viu tudo no Brasil, que você já viu tudo no futebol brasileiro, você está enganado. Eles são muito criativos. Conseguiram fazer isso. Um jogo com 30 minutos sem torcida, depois com torcida, uma confusão. Isso vira piada no mundo. É tanta desorganização. Está todo mundo errado aí, ninguém tem razão. Todo mundo errado. Eu pensei que já tivesse visto tudo. Não, os dirigentes são criativos, viu? O presidente Alexandre Campelo do Vasco, que eu inclusive agradeço, não só